É a primeira vez que vocês veem essa vinheta aqui no Bastidores CNN, porque hoje a gente começa oficialmente a cobertura das eleições de 2026 e a gente já começa com conteúdo exclusivo. Um levantamento feito pelo Bastidores CNN que aponta que o PL de Jair Bolsonaro e o União Brasil de Ronaldo Caiado são os partidos que despontam com maior potencial de vitória nas disputas aos governos estaduais. A gente fez uma arte para vocês entenderem. É um levantamento que foi feito pelo Bastidores CNN com base em pesquisas eleitorais. E as legendas de direita aparecem, cada uma, como favoritas em 6 unidades federativas. Eu vou começar pelo PL. O PL governa atualmente, vocês veem na primeira linha da nossa arte, 2 estados, Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, e Santa Catarina, com Jorginho Melo. Mas nas projeções eleitorais para este ano, o partido figura nas primeiras posições, em primeiro ou segundo empate técnico, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Já a União Brasil vem com o mesmo número. Ele governa atualmente o partido 4 estados: Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Na disputa deste ano, a legenda de centro-direita figura com vantagem, por exemplo, no Paraná, em Tocantins, Acre e na Bahia com a ACM Neto. O levantamento da CNN é baseado em algumas pesquisas que nós exibimos ao longo da nossa programação e que vai nos ajudar a orientar a cobertura deste ano. É a Real Time Big Data, o Paraná Pesquisas, a Genial Quest e a Atlas Intel. O PSD e o MDB aparecem na sequência, com vantagens em 5 unidades federativas. Cada uma das siglas, como Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá e Alagoas, estão na frente. Depois nós vemos o Republicanos de Tarcísio de Freitas, hoje à frente de 2 estados, mas em posições de favoritismo em 4, incluindo São Paulo, a reeleição, no caso de Tarcísio de Freitas, e Minas Gerais, que nós temos um quadro favorável com Cleitinho, caso ele seja candidato de fato. O PSB governa 3 estados, está em 3 posições de destaque, e aí eu destaco a Paraíba e Pernambuco. Temos o PSDB, que hoje não governa nenhum estado, mas aparece em boas posições em 3, entre eles Ceará com Ciro Gomes, por exemplo, e Goiás com Marconi Perillo. Temos o PT e o PP, e aí sim, são 2 partidos grandes que apresentam desvantagem. Caso do PT, o PT de Luiz Inácio Lula da Silva hoje governa 4 estados. Ele aparece em vantagem em apenas 2, no Ceará e Piauí. No Rio Grande do Norte, a atual governadora não deve ficar à frente do cargo, porque ela vai para o Senado Federal, não pode disputar a reeleição, e o candidato dela não está bem nas pesquisas. E depois nós temos também o cenário do PT, que também não é favorável na Bahia, quando a gente tem a ACM Neto na frente. E por fim o PP, que hoje governa 3 estados e está à frente em 2, entre eles Mato Grosso do Sul e aqui o Distrito Federal com a Celina Leão. Eu vou chamar a Isabel Mega para a gente analisar esse levantamento exclusivo do Bastidores CNN. Isabel, o que a gente vê é que a centro-direita está muito forte. Se a gente somar a Federação União Brasil-PP, a gente pode ter essa composição à frente em 8 estados. É muita coisa. E o PL de Jair Bolsonaro, apesar de seu líder máximo estar preso, ainda tem muita aderência, principalmente da região sul, norte e centro-oeste. Isso mostra que o PT está com muitas dificuldades nesse ano e pode ter ainda mais dificuldades, né, Isabel? Porque ele precisa abrir espaço em alguns palanques apoiando o Centrão para ter apoio a Lula em 2026. Isso tem norteado as conversas, né? O que a gente percebe é que para determinados cargos e determinados estados a ordem é: façam alianças que sejam vitoriosas. Vamos tentar garantir a prerrogativa de eleição do nosso grupo político. Isso vale muito, por exemplo, para a disputa ao Senado. Mas olhando para as disputas estaduais, chama muita atenção, por exemplo, a projeção do próprio Partido dos Trabalhadores sobre aqueles estados que pode ganhar: Ceará e Piauí. E mesmo nesses estados, o Ceará, por exemplo, tem uma dificuldade que leva inclusive a um cálculo político se não seria interessante o ministro da Educação, Camilo Santana, ao invés de permanecer no governo, se desincompatibilizar para poder cuidar melhor da eleição no Ceará, seja para fazer a continuidade do governador atual, o Eumano, ou então para ele próprio ser candidato. Isso aparece também nas conversas, porque eles estão preocupados
com o Ceará. Então, a conta já está pequena, com só 2 projetados, e em um deles o cenário também ainda há dificuldades. Isso reflete um pouco o quanto o eleitor está enviando sinais, desde as últimas eleições, que está dando uma guinada mais para o centro, para centro-direita. E aí obriga que essas relações sejam feitas com outros partidos, principalmente desse segmento. A gente está vendo, por exemplo, a aproximação do presidente Lula e do presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso também tem relação com as disputas lá no estado, com as candidaturas ao Senado. E do outro lado, a gente tem a Federação União Brasil, PP, também de olho e ainda em cima de um certo muro, pelo menos no campo formal, sobre o cenário presidencial com Flávio Bolsonaro. E com uma tendência muito forte de que a nível regional eles vão olhar e vão verificar que, olha, não dá muito bem para fechar 100% com Flávio Bolsonaro. É muito provável que eles vão ter que fazer uma liberação das bancadas regionais. Então, vai ter estado que eles vão estar mais próximos da esquerda, vai ter estado que eles vão estar mais próximos da direita, a depender ali de como que vai ser essa configuração de chapa. Então, pensando nas candidaturas à Câmara dos Deputados, ao Senado e também aos governos estaduais. Tudo isso é levado em consideração no cálculo político. Desde as últimas eleições, a gente viu o quanto esses partidos que vestem mais essa carapuça de centro estão saindo mais vitoriosos. O PSD foi o partido que saiu mais vitorioso na eleição municipal. Ali já deu um pouco da dica do perfil que o brasileiro está procurando. Então, isso também obriga a direita mais bolsonarista a entender que talvez não seja a eleição que o discurso mais radical vai ganhar. A eleição está arrumando mais para o centro do que para os extremos.